Olá, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos falar do movimento retilíneo uniformemente variado. E temos aqui alguns conceitos por definir ou explicar. O primeiro seria MUV, movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é aquele em que o móvel sofre variações iguais de velocidade em intervalos de tempo iguais. E para o caso do movimento retilíneo uniformemente variado, também haverá variações de velocidade iguais em intervalos de tempo iguais, mas descrevendo uma trajetória retilínea, como o próprio nome já diz, variado, porque haverá variações e essas variações serão uniformes e retilíneas. Temos aqui também o conceito de aceleração, que na verdade é uma grandeza física que caracteriza a variação da velocidade em função do tempo ou na unidade do tempo. Temos aqui também a sua equação e haverá dois tipos de movimentos para um movimento uniformemente variado, que seriam um movimento retilíneo uniformemente acelerado para aceleração maior que zero, ou seja, com o mesmo sinal da velocidade. E para o caso contrário, temos um movimento retilíneo uniformemente retardado. Estes dois movimentos também podem ser caracterizados graficamente em função da velocidade e do espaço, mas vamos nos limitar apenas a descrever as suas equações. Como equações, temos aqui a equação da velocidade em função do tempo, que seria velocidade em função do tempo igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. A segunda, que é a equação da posição em função do tempo, que seria posição em função do tempo igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais 1/2 de aceleração vezes tempo ao quadrado. E por último, a equação de Torricelli, que será a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Esta última equação de Torricelli vai nos permitir obter parâmetros como a velocidade, a aceleração e também o deslocamento sem termos os dados relativos ao intervalo de tempo, e pode ser obtida a partir da dedução ou da substituição entre as duas primeiras. Temos aqui o primeiro exercício, onde nos é dado um movimento cujo espaço x, medido na trajetória em metros a partir de uma origem, varia em função do tempo conforme a equação que apresenta-se na tela, que é a equação da posição, neste caso, onde os instantes são medidos em segundos. Então, na linha A, quer-se para determinar o tipo geral de movimento, na linha B, determinar o espaço, a velocidade inicial e a aceleração escalar, na linha C, determinar a função da velocidade escalar em relação ao tempo, e na linha D, verificar se o móvel muda de sentido ou não, e se ele muda, determinar o espaço para esse determinado instante. Então, primeiro podemos escrever aqui a equação que nos foi dada. De seguida, para a linha A, queremos determinar o tipo de movimento no geral e como a aceleração, neste caso, é maior que zero, então diremos que é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Na linha B, pede-nos o espaço inicial. Então, neste caso, o espaço inicial, segundo a equação das posições, seria igual a 10 metros. Pede-nos também a velocidade inicial,
a velocidade inicial seria de menos 2 metros por segundo. A aceleração escalar, que será igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Na linha C, pede-nos para determinar a função da velocidade escalar em função do tempo. Então, a partir desta função da velocidade, podemos aqui determinar V de t como sendo igual a velocidade inicial, neste caso seria menos 2, e a aceleração seria mais 1, podemos representar, como não? Na equação principal não está representado. E na linha D, pede-nos para verificar se o móvel muda de sentido ou não. Então, tendo aqui a equação da velocidade, onde ao igualarmos a zero esta função, significaria que teríamos 0 igual a menos 2 mais t e t igual a 2 segundos. Isto significa que ele sim muda de sentido. Se nós imaginarmos um gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai transitar de um mRUR para um mRUA quando a velocidade for igual a 0, que seria correspondente ao tempo igual a 2. E também queremos saber qual é o espaço nesse instante. Então, bastando calcular aqui o x para o instante 2, substituindo na equação, teremos aqui o x para o instante igual a 2 igual a 8 metros, onde ele mudará de sentido. No segundo exercício, dizem-nos que um automóvel está parado diante de um sinal fechado. No instante em que o semáforo fica verde, passa por ele uma motocicleta que mantém constante uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, supondo que nesse mesmo instante o automóvel comece a mover-se com aceleração constante a 2 metros por segundo ao quadrado, temos que determinar para a linha A após quanto tempo o automóvel alcança a motocicleta, para a linha B, que distância o automóvel percorre até alcançar a motocicleta, e na linha C, a velocidade do automóvel no instante em que alcança a motocicleta. Então, temos que imaginar aqui primeiro uma motocicleta, que pode ser a velocidade constante de 15 metros por segundo, e depois um automóvel B a uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, se a velocidade da motocicleta é constante, significa que está a exercer um movimento retilíneo uniforme. Podemos aqui definir a equação das posições para a motocicleta. Onde neste caso podemos considerar a posição inicial como sendo igual a 0, temos aqui, e as equações ou a equação para o automóvel,
que está a exercer um movimento retilíneo uniformemente acelerado onde podemos aqui também considerar a posição inicial de 0, começando de 0, e a velocidade inicial 0, porque também já nos dizem que este automóvel estava parado. Teremos aqui sobre 2 vezes 2 vezes t ao quadrado, que podemos simplificar para xb igual a t ao quadrado. Então, na linha A, queremos saber após quanto tempo o automóvel alcança a motocicleta. Então, para o automóvel alcançar a motocicleta, tem que estar os dois na mesma posição. Então, na linha A, vamos igualar as posições. Então, temos aqui esta equação. Podemos resolver como sendo equação quadrática, ou podemos simplesmente simplificar, onde teremos t igual a 15. Se resolvêssemos como equação quadrática, podemos também ter 0, mas tem de existir algum tempo, e este é o tempo para o qual o automóvel vai alcançar a motocicleta. Na linha B, queremos saber que distância o automóvel percorre até alcançar esta motocicleta. Então significa que queremos saber qual é a posição do automóvel para estes 15 segundos. Podemos substituir aqui na sua equação 15 elevado a 2, que será igual a 225 metros. E na linha C, por último, queremos saber a velocidade do automóvel no instante em que alcança a motocicleta. Então, mais uma vez, vamos aqui desenvolver a equação da velocidade do automóvel. Onde já dissemos que a velocidade inicial é 0. Então, podemos substituir aqui pela aceleração. 2 vezes 15 será igual a 30 metros por segundo. No último exercício, falam-nos ou apresentam-nos o problema sobre um carro a 90 km por hora que é travado uniformemente com aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado em módulo até parar. Então temos que determinar a variação do espaço do móvel desde o início da travagem até parar. Para resolver este último exercício, podemos recorrer à equação de Torricelli, onde velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração delta de x, onde podemos considerar a nossa velocidade inicial como sendo igual a 0, onde teremos velocidade ao quadrado igual a 2 vezes a aceleração delta de x, e isolando aqui o nosso deslocamento, teremos velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração. E para este exercício, concretamente, teremos aqui uma velocidade de 90 km por hora, que podemos converter utilizando produtos meios igual a produtos extremos. 1 km por hora estaria para 5 sobre 18 metros por segundo, e 90 km por hora, que é o que pretendemos, estaria para x. Então a nossa velocidade seria igual a
25 metros por segundo. Então, para termos aqui a nossa variação de espaço do móvel desde o início até travar, teríamos então a velocidade de 25 metros por segundo, ou seja, 25 neste caso, ao quadrado, sobre 2 vezes menos 2,5, que é a nossa aceleração. Por que menos 2,5? Porque o carro está a travar, então significa que vai ao zero. Ele está a ser atrasado. E a aceleração, como já teríamos dito, está em módulo. Então o nosso deslocamento automaticamente seria de um módulo de 125 metros. Porque nunca podemos dizer que distância é negativa. Então, muito obrigado por assistir o vídeo e acompanhem os próximos.